Por isso levante
Vamos fazer uma reflexão na palavra do Senhor, no livro de Jó, capítulo 5, 17 em diante. Jó, capítulo 5, versículo 17 em diante. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade, como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Amém. Como eu estou bem longe de todo mundo, eu vou baixar a máscara, porque de máscara está difícil. Está difícil. Irmãos, nós estamos fazendo essa reflexão no livro de Jó. A história de Jó é muito conhecida, e todos nós sabemos as aflições que Jó passou, os sofrimentos, de Jó. Mas a história de Jó, no início deste livro,
traz uma coisa interessante a respeito do sofrimento de Jó. Por quê? Porque nós temos nos nossos conceitos de que sofrimento é consequência de alguma coisa ruim, ou que nós fizemos, ou que alguém fez. E eu vi alguém, uma frase essa semana, que eu esqueci o autor da frase, mas achei interessante, porque ele diz que nós não existe nem premiação e nem existe punição, existe consequência daquilo que a gente faz. E eu estava analisando esse livro, fazendo meditação nesse texto, estava analisando a vida de Jó, e o próprio Deus diz para Satanás sobre Jó, diz: tem visto meu servo Jó, que é um homem íntegro, correto, justo, temente a Deus. Se o próprio Deus falou isso de Jó, então Jó era essa pessoa que nem se desvia do mal, diz a palavra. Ele se desviava do mal, e de repente Jó cai nesse sofrimento todo. Mas como nós somos leitores da Bíblia, como nós temos o privilégio da revelação, nós temos a informação na Bíblia, nesses mesmos textos, que foi algo que o próprio Deus decidiu fazer na vida de Jó. Foi algo que o próprio Deus decidiu que Jó passaria por aquilo. Porque alguém chegou na vida diante de Deus e disse para Deus: mas Jó é um homem temente, é um homem que te adora, é um homem que te louva, é um homem feliz, alegre, porque ele tem tudo. Porque ele tem tudo, não é? Ele tem muitas possessões, ele tem riqueza, tem filhos, não falta nada para ele vai reclamar de quê? Aí Deus disse: tira-lhe os bens, né? Mas não toca nele. E isso aconteceu, e Jó continuou sendo a mesma pessoa. E uma segunda vez alguém disse para Deus: toca ali na carne, toca nos ossos, e pele por pele, e verás por quem é o homem. Aí Deus disse: então toca nele, mas não tira a vida. Então, irmãos, de repente, nas nossas vidas, a gente está fazendo tudo direitinho, né? A gente está fazendo tudo certo, a gente está fazendo tudo como diz o ditado, né? Como manda o figurino, e de repente a vida da gente entra numa situação que você não compreende, e aí, por conta da nossa condição humana, por conta das nossas necessidades humanas, a gente começa a sofrer. E alguém olha para nós e diz: fez alguma coisa errada. E alguém olha para nós e diz: alguma coisa na vida dessa pessoa está errada, porque não é possível. Não é? E nós temos aí muitas pregações que diz que nós que somos cristãos não podemos passar por sofrimentos, não podemos passar por necessidades, porque tem alguma coisa errada. E se nós olharmos para a vida de Jó, o que nós diríamos? O que está errado na vida de Jó? Não é verdade? Então, irmãos, a questão primeira que nós temos que analisar, quando nós somos crianças, no colo de nossa mãe, do nosso pai, nós estamos nas mãos de pessoas que decidirão o nosso futuro, pessoas que farão ações, tomarão atitudes que decidirão o resto das nossas vidas, e nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Nós nascemos nos lares, somos criados naquele lar, e tudo que acontece naquele lar decide o que vai ser da nossa vida, mas nós não podemos fazer nada a respeito. Uma criança de 4 anos, 2 anos, 3 anos de idade não pode decidir nada a respeito do seu futuro. Então tudo que acontece na vida dele naquele momento são os pais, não é? Os seus tutores é quem decide. Então nós temos aquela questão humana, isso nos leva àquela questão humana de confiar sempre em alguém. Nós temos que confiar em alguém a nossa vida, nós temos que confiar em alguém o nosso destino, como se diz, temos que confiar em alguém o nosso futuro, temos que confiar em alguém o nosso amanhã. Nós estamos sempre nas mãos de alguém, e geralmente, ou normalmente, nas mãos de um ser humano, alguém que é falho ou imperfeito quanto nós. Mas o que é mais interessante nisso é que muitas vezes nós esquecemos de colocar a nossa vida, os nossos ideais nas mãos certas.
não é? Nas mãos certas. Muitos de nós teve a felicidade de ter crescido num lar nas mãos certas, pais que fizeram o bem para os seus filhos. Outros de nós, quantas crianças, adolescentes, jovens na nossa sociedade que não tiveram esse privilégio, cresceram em lares onde não se podia confiar em quem os criava, e hoje estão com o destino totalmente arruinado, não é? Estão com a vida arruinada. E nós tivemos o privilégio de crescer em lares onde as pessoas queriam de fato o nosso bem. Mas o que nós esquecemos como adultos e como cristãos que nós somos é a respeito de colocar a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, não é? E às vezes nós temos medo, nosso consciente ou subconsciente, a nossa mente, a nossa ansiedade, os nossos instintos nos leva a fazer as coisas, a tomar as decisões, né? A tomar as atitudes, achando que nós é que estamos certos, que o que nós estamos fazendo por nós mesmos é que é o certo a fazer, é que aquilo que nós estamos fazendo é que vai nos levar aos lugares que nós queremos chegar. Nós esquecemos, por conta de toda essa labuta, de colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Então vejamos o que aconteceu de fato na vida de Jó, e o que acontece conosco a respeito da nossa vida nas mãos de Deus, e de nós sofrermos, e ainda assim nós sofremos, não é? Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Quer dizer, Deus, Ele procura disciplinar-nos, Ele procura nos ensinar, Ele procura nos colocar no caminho reto, e isso para nós é motivo de felicidade, não é? Motivo de alegria nós estarmos aqui. E então o texto diz: não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo ata, Ele fere e as suas mãos curam. Irmãos, mas isso quer dizer uma coisa: se o autor escreveu essas palavras, se a Bíblia nos recomenda essas coisas, é porque não é fácil, não é? Aqui ele está colocando que é um caminho duro, é um caminho árduo, é um caminho difícil, nos colocar nas mãos do Senhor e deixar que Ele nos conserte, que Ele nos discipline, que Ele nos oriente. Ou seja, a questão aqui é que nós vamos ter que fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Nós vamos ter que seguir a vontade de outro, porque o grande problema nosso é esse, é sempre fazer a nossa vontade, é sempre fazer o nosso pensamento. E outra palavra que o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós. E o Senhor diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Então, irmãos, Ele nos disciplina, Ele nos aprova, né, como diz o texto lá de Hebreus, Ele nos aprova. Então a questão é que é duro, porque por que nos fere? Por que Ele faz a ferida? Será que o Senhor é mau? Será que o Senhor açoita seus filhos, Ele bate nos filhos a esse ponto? Não é isso. É porque nós temos as nossas problemáticas, o pecado em nós, temos o problema da nossa dificuldade, nós temos as nossas vontades, nossos sonhos, nossos desejos, e nós não queremos que seja diferente dos desejos de Deus. Imagina você, possuidor de milhares de gado, milhares de jumentas, milhares de ovelhas, e em determinado momento alguém chegar para você e dizer: você vai perder tudo isso. Não é? A gente vai dizer para a pessoa: vira essa boca para lá. E a gente não sabe nem por que a gente perderia uma situação como essa. Aí o Senhor nos tira, irmãos, da nossa zona de conforto. Quantas pessoas estão acomodadas nesse momento da nossa vida, nessa situação atual de hoje, nossos dias? Quantos cristãos estão acomodados nos seus lares, não estão cultuando ao Senhor, não estão lendo a palavra, não estão orando ao Senhor? Mas você acha que essas pessoas não estão fazendo isso porque eles estão passando necessidade? Porque eles estão em dificuldade? Porque eles estão com problemas? Não, é porque está tudo bem. É porque está tudo bem. É porque a empresa está funcionando, o lucro está vindo, os filhos estão saudáveis, a família está bem. Então ninguém está nem aí. Não está nem aí para a oração, não está nem aí para a palavra, não está nem aí para Deus. Por quê? Tudo bem, que é isso? Zona de conforto.
E onde está Deus? Onde fica Deus? Então o Senhor, de vez em quando, Ele balança, de vez em quando Ele chacoalha e tira-nos da nossa zona de conforto. Apesar de nós analisarmos aqui, por esse ângulo, aí vamos falar, mas o Jó estava tão bem, né? O texto lá diz que ele sacrificava, que ele adorava, que ele fazia sacrifício pelos filhos, porque de repente algum filho tinha pecado. Jó era zeloso, então não tinha motivo para Deus tirar Jó da sua zona de conforto. Mas a maioria de nós está na sua zona de conforto, e Deus nos disciplina, Ele açoita, diz o texto de Romanos, de Hebreus, Ele açoita todo filho a quem Ele recebe. Mas irmãos, então Deus faz isso na vida de Jó, coloca Jó nessa situação, e aí Jó começa, aí agora as reclamações. Jó começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento, amaldiçoa a amada, amaldiçoa a noite, não é, que pertenceu ao dia que ele nasceu. Jó começou a murmurar, começou a reclamar, mas tudo bem, o livro todo vai nos garantir que em momento algum Jó falou nada contra Deus. Ele reclamou, ele lamuriou, ele lamentou, ele questionou, mas ele não fez nada contra Deus, ele não pecou nas suas palavras. Mas a maioria de nós temos as nossas falhas, temos os nossos erros, temos nossos problemas, né? Nossas dificuldades de relacionamento, temos nossos erros, temos nossos desacertos, temos o nosso egoísmo e reclamamos depois de Deus. É uma coisa que acontece conosco que é difícil de a gente perceber. O ser humano pensa assim. Eu analisava isso hoje. Quando está tudo bem, alguém pergunta: e aí? Como é que foi lá? Ah, eu fiz tal coisa assim e deu certo. Ah, eu andei até tal lugar assim, procurei tal pessoa, fiz dessa maneira e ó, foi ótimo. Aí deu tudo certo. Mas quando dá errado, aí ele põe a mão na cabeça, e sabe qual é a primeira pessoa que ele fala? Meu Deus! Quer dizer, quando está tudo certo sou eu. Quando está tudo bonito, quando está tudo bem, eu fiz. Mas quando dá errado, meu Deus! Por que isso? Por que aquilo outro? Então nós temos esse problema. O ser humano, ele fica na sua zona de conforto, ele quer ser o autor da própria história, o autor da própria vida, quer tomar as próprias decisões. Mas aí nós temos uma coisa interessante. Quando essas coisas acontecem, vem o questionamento: meu Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez aquilo? A aceitação é quase zero. Quando as coisas dão erradas, a aceitação é nula. Ninguém aceita. O louvor é quando as coisas estão tudo bem, mas quando dá errado, o questionamento. Aí nós perguntamos: por que uma pessoa igual Jó estava na sua zona de conforto, estava tudo bem e não estava fazendo nada errado, fazendo tudo certinho, e Deus vai lá e permite essas coisas na vida de Jó? Irmãos, tem uma frase muito interessante lá no texto do capítulo 1 desse livro, que diz assim: Deus faz a pergunta, afirma que não tem na terra homem igual a Jó. Isso me leva à seguinte reflexão: quando ele usa essa reflexão, essa expressão na terra, nós vamos à nossa imaginação, o nosso pensamento, imaginamos e refletimos, concluímos: nós vivemos na terra, Deus está nos céus. Quando Jó questiona Deus, ou quando nós questionamos Deus, nós esquecemos desse detalhe. A nossa visão, a nossa posição e a posição de Deus. Jó era homem e Deus é Deus. Imaginem-nos
que nós somos, nessa problemática que nós temos como seres humanos, quando nós vamos, por exemplo, eu vou falar de uma coisa normal, comum que está acontecendo hoje, os profissionais da área de saúde, os profissionais da área de economia, falam um pouco sobre essas coisas, mas o povão que não sabe nada, quer falar de tudo, e nós temos esse problema. E quando Deus faz alguma coisa em nossas vidas, nós queremos questionar Deus como se nós soubéssemos mais do que Ele, como se nós estivéssemos acima dele. Então, quando Deus faz alguma coisa em nossas vidas, porque é necessário fazer, e nós não nos agradamos, nós questionamos a Ele como se estivesse errado. Quando você contrata um engenheiro para fazer a sua casa, e você vai lá dizer a ele como vai fazer. Como que você vai a um médico fazer uma consulta e vai dizer para ele qual é o diagnóstico, qual o remédio que ele tem que passar? Nós não fazemos isso com os profissionais normal. Por que quando é Deus, nós queremos dizer para Deus, não, Senhor, mas isso na minha vida, não podia ter acontecido isso. Mas por que não podia acontecer? Quem é você para dizer para Deus que a coisa deveria ser diferente do que Ele fez? Quem sou eu para dizer para Deus que Ele não devia mexer em Jó? Quem somos nós para querer entender, para querer questionar o motivo, querer especular Deus e dizer, Senhor, por que o Senhor fez isso com Jó? Mas quando Deus faz conosco é a mesma coisa, né? Por que o Senhor fez isso comigo? Eu não fiz nada errado. Jó não fez o mesmo. Mas existe uma coisa, irmãos, que nós temos que entender. Diante de Deus, ninguém é inocente. Isso que eu estou falando aqui serve para a gente fazer outro parâmetro. Deus, em tudo que você for bom, em tudo que o ser humano for bom, em tudo que o ser humano puder atingir a excelência, Deus está sempre acima. Deus está sempre acima do ser humano. Então, como é que nós vamos questionar Deus? Se nós não podemos questionar outro ser humano, que muitas vezes conhece mais do que nós em determinada área, como é que nós vamos questionar Deus, o autor da vida? Por que Deus fez isso na vida de Jó? Então, o amigo de Jó diz aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar o versículo, eu acabei não marcando. Ele diz para Jó que não existe nenhum inocente diante de Deus, que ninguém é inocente, né? Eu acabei não marcando o versículo. Então, irmãos, mesmo que nós não tenhamos, ele aqui no versículo, capítulo 4, né? Verso 7, ele diz assim: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Você já ouviu que nós podemos pensar isso? Que Deus condenou o inocente? Você já viu quando uma criança morre? Como é que nós falamos? Quando uma criança nasce morta, quando acontece um desastre, ou quando um assaltante ou alguma coisa atinge uma criança, a gente fala que morreu um inocente, não é? Ou quando alguém é vítima de alguma outra coisa, uma vítima passiva que não pôde reagir, a gente diz, a pessoa estava lá bem inocente. Mas não existe ninguém inocente. Essas coisas nos chocam. A gente falar essas coisas nos chocam, porque nós seres humanos, nós temos uma justiça, um raciocínio, um julgamento inferior ao de Deus, e nós achamos isso, não é? Se alguém entra aqui agora e faz alguma coisa comigo, alguém diz, Marcos estava lá inocentemente pregando lá no púlpito, né? A gente tem essa mania de achar que todo mundo é inocente, mas o julgamento de Deus é diferente, né? Então não existe inocente. Quanto mais santo alguém é diante de Deus, quanto mais justo alguém for diante de Deus, então não existe parâmetros
para nós compararmos com Deus. Então não existe nada que nós possamos questionar de Deus. Ele faz, porque Ele vê mais do que nós. E ainda assim, acima disso, nós temos a soberania de Deus. Ele é soberano, Senhor absoluto sobre todas as coisas. Mas para a gente encerrar a nossa reflexão, que não pode demorar muito, eu quero levar os irmãos aqui para o último capítulo de Jó, né? A história tem que ter um final feliz, né? O último capítulo de Jó, os últimos capítulos de Jó, vamos ver aqui, 42, né? Versículo 42, do capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que nem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conheci. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Irmãos, a palavra fala disciplina, é ensinamento. Jó não fez nada de errado, mas ele sabia dessas coisas que nós acabamos de ler. Ele disse que não. Olha, Deus corrige os seus filhos, a quem Ele ama. Quando nós fazemos alguma coisa errada, Deus nos corrige para colocar-nos de novo no caminho correto, no prumo. E quando nós não fazemos nada de errado, como foi o caso de Jó? Irmãos, quando nós não fazemos nada de errado, entre aspas, por que Deus nos disciplina? Por que Deus nos tira o que nós temos? É porque Ele quer o nosso crescimento. Deus, Ele não para de trabalhar na minha vida e na sua. Não cessa de trabalhar. Não vai chegar um dia na sua vida, enquanto você viver e eu, que Deus vai olhar para nós e vai dizer: tá bom, é só até aí. Não vai existir esse dia. Ele vai querer que nós estejamos sempre evoluindo, crescendo, e Ele vai fazer o que for necessário, o tamanho do que for para ser feito, será feito. Então Jó evoluiu. Esse texto aqui não diz, mas nós sabemos aqui no finalzinho que Jó teve 2 vezes mais do que ele tinha. Jó teve mais jumentos, mais jumentas, mais bois, mais filhos, mais filhas, e diz que as filhas de Jó, que nasceram depois, eram as mulheres mais bonitas daquele lugar. Então, irmãos, Deus não faz nada em vão em nossas vidas. Por mais que a gente sofra, por mais que seja difícil,